Vamos no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo 1. Tá? Então, abra aí no capítulo 1 de Atos. Hoje iniciamos aqui essa jornada. Que uma estimativa aí próxima é 2 anos de exposição. Tá? Então, aqui será 2 anos neste livro. Ficamos 1 ano e 5 meses em João. Né? Acabamos semana passada. E agora vamos percorrer esse livro aqui, que é uma continuação do Evangelho de Lucas, tá? Tendo o mesmo autor. Hoje eu vou pregar 5 versos apenas aos irmãos, tá? Que abrem aqui essa introdução e que diz o seguinte, os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia. Capítulo 1 de Atos, verso 1 a 5. Diz o seguinte: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Verso 3, aos quais ele também se apresentou vivo, após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tanto tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Verso 4. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Verso 5. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Tá? Até aqui, vamos orar mais uma vez, para que essa palavra tenha efeito em nossos corações e que você realmente seja abençoado por Deus. Amém? Ore por esse miserável pregador aqui também, pregador pecador que sou e que necessito de graça, irmãos, né? E que faça tudo aqui no temor ao Senhor. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela sua palavra e por mais um livro aqui que é iniciado e será pregado, Deus, conforme a sua vontade e providência, texto a texto, verso a verso. Se assim o Senhor me der saúde e aos meus irmãos também que compartilham aqui do púlpito comigo. E que nessa jornada, Deus, assim como nas outras, o Senhor venha trazer o crescimento à sua igreja, o crescimento aos meus irmãos. E assim, Deus, a sua palavra encontre lugar em nossos corações e nos santifique e nos torne cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela sua palavra, obrigado por este culto, que o Senhor me ajude também na exposição, que haja clareza e que até mesmo uma criança possa entender a mensagem aqui ensinada e pregada, Pai. Que assim, Deus, o Espírito Santo nos conduza na verdade. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Como dito, irmãos, o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então eu preciso dar uma contextualizada aos irmãos, né, nessa introdução. Seria o mais breve possível. Então, pense que este livro é uma extensão, uma continuação do Evangelho de Lucas. É como se fosse o 2º volume. É o relato em que Cristo começou a fazer e a ensinar, e como a igreja agora é o corpo de Cristo na terra. Nós veremos então a formação da igreja. Os apóstolos começando então ao ministério ali de fundação, os fundamentos da igreja a qual vivemos hoje. E mesmo tendo Jesus ascendido aos céus, como veremos no texto, ele continuou agindo e ensinando por intermédio da igreja. Atos ensina que a vida de Jesus continua aqui na terra através da igreja. Então, amados, esses são os olhos. Olhar para o livro de Atos é ver essa continuidade do ministério de Cristo, que ascendeu ao céu, porém deixou aqui os seus apóstolos, no caso na época, e principalmente a sua igreja, a qual nós temos hoje usufruído, aprendido, e a palavra está sendo detida por ela, ensinada por ela. Então, é um Jesus presente e ao mesmo tempo que ascendeu aos céus. Assim, o ministério de Jesus na terra, que foi ali
em volta de 3 anos, né, propriamente dito, exercido de forma pessoal e pública, foi seguido pelo seu ministério celestial, exercido mediante o Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos. E mais, o que separa esses 2 estágios é a ascensão. Veremos a importância da ascensão nesse texto. Porque muitos pregam um evangelho desassociado de ressurreição e ascensão. Mas o verdadeiro evangelho, ele contempla tanto a vida de Cristo, quanto a sua morte, quanto a sua ressurreição e a sua ascensão. Este é o plano completo do Pai, e não partes. Então veremos a importância disso, irmãos. E essa não só conclui, né? Atos não só conclui o livro de Lucas, mas, amados, aqui encerra verdadeiramente o ministério de Cristo. Nós veremos que a ascensão, o ministério de Cristo terreno, ele tem aqui o seu encerramento nesse primeiro capítulo. E Jesus agora inaugura o seu ministério celestial, o reino de Cristo, através da sua igreja. Então, tradicionalmente, o livro leva o nome de Atos dos Apóstolos, né? É a nomenclatura que nós temos para este livro. Mas, digamos, muitos teólogos vão dizer isso também, que não é justo este nome. Isso ignora o papel de Deus como protagonista, talvez. Atos dos Apóstolos, né? Onde que fica Deus nisto? Mais adequado seria, talvez, Atos do Espírito Santo? É uma segunda sugestão. Mas esse título enfatiza demais o Espírito, quando Jesus também está trabalhando. E sem mencionar a direção do Pai sobre todos esses eventos. Então, amados, o título mais palpável será as palavras e ações contínuas de Jesus por seu Espírito através dos apóstolos. Esse título é bom, mas, porém, talvez muito extenso. Então, amados, temos que pensar que este livro vai trazer os atos soberanos de Deus, os planos, os decretos de Deus para a igreja. Sim, a ação de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, levando a cabo o que nós temos hoje. E é maravilhoso. O livro de Atos é um livro histórico. É um livro escrito por um historiador. Então, constataremos aqui fatos. Como que se desenrolou essa história. Veremos Paulo também agindo fortemente em favor da igreja. E uma visão que temos aqui geral, irmãos, do livro de Atos, um relato amplo, é que Lucas moldou as 2 partes de modo que houvesse correspondências significativas entre esses 2 livros, tanto o Evangelho de Lucas quanto de Atos. Em Atos, por exemplo, a geografia agora se inverte. Ele começa em Jerusalém e dali se espalha para as partes da Judéia. Veremos isso do capítulo 1 ao capítulo 12. Sua extensa parte central é também uma narrativa de viagem. Quando Paulo leva o evangelho de Antioquia para a Europa. Então veremos essa expansão, mas tudo tendo a sua centralidade saindo de Jerusalém. Os capítulos 13 a 20 contemplam essa expansão do evangelho, claro, como Paulo, um apóstolo, de Antioquia para a Europa. E no final já do livro, dos capítulos 21 a 28, tem os retratos dos julgamentos de Paulo, perante, né, os tribunais da época, a qual o próprio Cristo também foi julgado. Então, amados, este é um panorama bem geral, a grosso modo, do livro de Atos, que contemplaremos aí nessa grande jornada que depende exclusivamente de Deus. E o capítulo 1, irmãos? O capítulo 1 aqui é a revisão da atividade de Jesus no período de 40 dias, irmãos. Falará da sua morte, falaremos aqui da sua ressurreição e da sua ascensão, como já dito. E aqui Jesus emite um encargo para aguardar o Espírito prometido em Jerusalém, e veremos o porquê disso. E lembra a seus seguidores que a obra de João Batista, que será citado aqui também, contrasta com uma obra maior, a vinda, a chegada do Espírito Santo. Então, amados, este aqui é o panorama do capítulo 1, que entraremos a partir de hoje.
Então o autor deste livro é Lucas, o mesmo autor do Evangelho, um historiador, uma continuação do Evangelho veremos aqui, e tendo em foco agora a igreja sendo instaurada e os apóstolos em ação. Tá? Veremos essa questão de dons, continuação de dons ou não, tá? Em todo esse processo. A exposição bíblica pode esclarecer muitas dúvidas, meus irmãos. Então, acompanhe, porque hoje estamos apenas iniciando esta jornada. Agora eu convido o irmão a entrar no texto comigo, tá? A partir do verso 1, utilizando agora aqui a João Ferreira de Almeida, a ARA, revista atualizada, que vai dizer o seguinte no verso 1. Palavras do autor Lucas: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Tá? Então, as primeiras palavras que encontramos é Lucas dizendo sobre um primeiro tratado. E também direcionando, né, a sua carta a este tal, o dito aí, Teófilo. Na primeira sentença desse livro, Lucas torna bastante claro que ele é o autor do terceiro evangelho, né, o Evangelho de Lucas. Primeiro tratado, colocado aqui. Dedica tanto o Evangelho como Atos à mesma pessoa, Teófilo, que muito provavelmente seja um gentil da época. Não temos na Bíblia informações sobre esse Teófilo, mas provavelmente muitos teólogos irão dizer que é um convertido, um gentil convertido ao cristianismo, como se fosse Cornélios, né? Então, apesar de Lucas não mencionar seu próprio nome, nem no Evangelho, nem em Atos, o estilo, o vocabulário, a escolha das palavras, tudo aponta para o mesmo autor. E quero que os irmãos vejam comigo, aqui na tela, Lucas 1, verso 1 a 3, essas mesmas credenciais, percebam. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra, os apóstolos. Eu mesmo investiguei tudo, cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Tanto Lucas, né, a abertura do Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho, então quanto Atos, tem o mesmo endereçamento. Isso comprovando para nós que realmente o autor aqui é Lucas. Então Lucas dedica isso a esse homem chamado Teófilo. O nome dele significa amigo de Deus, né? Teo vem de Deus, né? Filos vem dessa palavra de amizade e se aplica a judeus e gentios. No prólogo do Evangelho, Lucas chama Teófilo de excelentíssimo, perceberam? E isso tem algumas implicações, porque é uma expressão usada aos governadores romanos. Nós vemos Paulo se dirigindo assim a Festo e também a Félix, governadores romanos. Em Atos 23, em Atos 24 e em Atos 26. Nós temos os relatos desses encontros de Paulo com esses governantes. Então supomos que Teófilo pertence a uma classe culta de líder da sociedade. Ele teme a Deus, frequenta os cultos numa sinagoga judaica, mas põe objeções à circuncisão. Então, amados, logo não é um convertido ao judaísmo, mas como um centurião romano, assim como Cornélio que eu disse, adora ao Senhor Deus. E por meio da dedicação do Evangelho a Teófilo, Lucas o apresenta a Jesus Cristo, em palavras e ação. E apesar de não fornecer mais detalhes a respeito dele em Atos, presumimos que pela leitura do Evangelho, Teófilo tenha se tornado um cristão. Então Lucas dedica-se a expor a esse Teófilo as minúcias, os detalhes do ministério de Cristo. E agora ele escreve após a ascensão de Cristo o que ocorreu. Um esclarecimento bíblico inspirado pelo Santo Espírito e que tem abençoado a igreja até os dias de hoje. Um relato dos evangelhos, consultado pelos apóstolos. Muitos irão dizer que Lucas fez um estudo tão minucioso
que ele perguntou inclusive às mulheres, a Maria, a mãe de Jesus, como que sucedeu esse ministério. Ele foi apanhando todas as informações, e os próprios apóstolos confirmaram isso. É um dos livros, amados, os 2 de Lucas, que passaram pelo cânon do Novo Testamento. E qual que é o cânon do Novo Testamento? Eu disse na EBD, é justamente essa validação apostólica daqueles que andaram com Cristo. Então é um livro inspirado, é um livro útil para a nossa fé, para a nossa prática. E ele continua a dizer, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Está se referindo ao quê então? Ao Evangelho de Lucas, né? O primeiro tratado. Acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Mesmo sendo o Evangelho de Lucas mais extenso do que os outros 3, o autor não quer dizer que tenha registrado tudo que ele disse e fez. Ele emprega o adjetivo tudo aqui, a fim de incluir todas as coisas que menciona acerca de Jesus no terceiro Evangelho. Nos primeiros 11 versículos do capítulo 1, o sujeito predominante é Cristo. Como cláusula, tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, colocado pelo autor, Lucas deixa subentendido que seu relato em Atos é uma continuação dos feitos de Cristo. E que ele fez tudo conforme está registrado no Evangelho. Ele escreve acerca de Jesus tanto no Evangelho quanto em Atos. Então a preocupação aqui deste autor é focar nos feitos de Cristo. Mesmo quando então olharmos para a ação ali apostólica, a ação do Santo Espírito, nós temos que pensar que aquilo é uma ação de Cristo. É a vontade do próprio Jesus Cristo. E as palavras colocadas aqui, é muito interessante como Lucas, ele escreve, e analisando a parte grega, irmãos, de Atos e também de Lucas, é um grego um tanto quanto complexo, assim como Hebreus. Porque Lucas, ele é uma pessoa iletrada, ele não é qualquer um que escreve. Então ele possui uma argumentação muito boa, um vocabulário muito bom. Então o primeiro livro de Lucas trata de tudo, né, como ele próprio escreve nesse verso, começou a fazer e a ensinar. E a combinação de ação e palavra é um tema central também no Evangelho de Lucas. É como um padrão de pregação do próprio Cristo. A atividade acompanhada, né, do ensino. E tem aqui a partícula T, que liga fortemente a pregação e a ação. Fazer e ensinar. Nós temos essa partícula aqui. E ela é traduzida geralmente como um também, né? Fazer e também ensinar. A ideia de que Jesus começou, né? E este verbo aqui do começou é um verbo indicativo no aoristo, ou seja, não indica o tempo exato do acontecimento. E Lucas passa a ideia de que este fazer e ensinar é algo contínuo, é algo que permanece, é um fato, mas tal atividade pode muito bem sugerir que ele ainda está trabalhando. Enquanto Lucas escreve a sua história da igreja, neste segundo volume, Cristo permanece agindo. Olhar para isso é olhar para a fé de Lucas, é olhar para como ele enxerga Cristo em suas ações. Como o autor de Hebreus escreve no capítulo 1, verso 3, é aquele que sustenta tudo. A palavra sustentar ali é levar a cabo, é levar ao acontecimento, é carregar. Cristo então carrega tudo, ele continua fazendo, ele continua ensinando, ele continua pelo poder da sua palavra. Assim então, conforme estamos sendo ensinados pelo Santo Espírito, e devemos entender que é a vontade do próprio Cristo que está sendo atuada. O livro de Atos, talvez, irmãos, não veremos a figura presencial de Cristo em muitos momentos. Mas não significa, e Lucas quer passar isso para nós, não significa que Cristo não esteja atuando. Ele não quer passar um Deus que ascendeu ao céu, está longe de nós. Ele quer nos passar a ideia de um Deus que está perto de nós.
que continua ensinando, que continua fazendo. É muito interessante. O verbo começou aqui colocado. Porque vocês que já leram o Evangelho sabem que tudo que Cristo ensinava, logo ele apresentava como viver aquilo. A prática dos seus ensinos. E assim ele continua, irmãos. Assim ele continua no seio da sua igreja a fazer. Isso já nos leva a entender que não existe evangelho apartado da prática. Não existe religião apartado de uma ortopraxia. E nós estamos vindo, tendo contato com essa questão da ortopraxia, justamente quando estudamos nossa confissão de fé. O que as doutrinas que fluem das Escrituras têm colaborado para a minha vida? Lucas, ele não se preocupa apenas em relatar doutrinas e acontecimentos, que fluirão desse texto também, mas ele se preocupa com a prática. Ele quer dizer para nós que Cristo continua fazendo, Cristo continua atuando. Como? Em nossas vidas, irmãos. E a grande dificuldade que nós encontramos, principalmente no meio reformado, irmãos, é pessoas que têm um grande conhecimento, talvez, mas muita pouca prática. Muita pouca vivência. E é justamente o que Paulo diz em suas cartas, do que adianta, irmãos. Se me faltar o amor, e o que ele quer dizer com aquela palavra amor? É justamente no que é traduzido esse amor que eu digo a Deus, no que é traduzido na minha vida. Os ensinos de Lucas, irmãos, são práticos, tanto que são históricos, são fatos. A maioria dos verbos que encontraremos estará no indicativo, irmãos. Ele quer apresentar um fato. Ele quer apresentar uma doutrina viva. Ele quer apresentar um apostolado real. Ele quer mostrar a ação de Cristo ainda presente. E isso me leva a pensar, e preparando o sermão, eu pensei, Cristo continua trabalhando. Cristo continua levando a cabo os seus propósitos. E eu olho para a minha vida e penso, aonde que Cristo está agindo em mim? Eu não sei quanto tempo você tem de cristianismo, irmão. Mas o cristianismo bíblico, ele é o cristianismo prático. É o cristianismo de igreja. É o cristianismo de vida na vida. É o cristianismo onde você ama seus irmãos. Você serve seus irmãos. E assim você também é servido. Então, amados, o cristianismo, ele nunca foi tão subjetivo como tem sido pregado aí fora. Quantas pessoas, e você provavelmente experimentou disto, foi batizado, e depois do batismo é como se você tivesse sido esquecido. Como mais uma gaivota lá no checklist, mais uma alma. Pronto. Falamos isso pela manhã, que não, a grande comissão é pregar, fazer discípulo, batizar, mas vem o complemento, ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado. O próprio Cristo, na sua grande comissão, que veremos hoje aqui, que ele entrega aquela grande comissão aos apóstolos, já ressurreto. Ela é voltada para a vivência cristã. E não só para o creia e seja salvo. Não só para o preencha um cartão e você vai ser admitido no seio da igreja, está tudo resolvido seus problemas. Não. O cristianismo, ele vai além disso. É um cristianismo, como nós vimos em João, de sujeição, de abnegação da sua vida, de tomar a sua cruz e seguir a Ele, de perder a sua vida para ganhá-la em Cristo. E qual a maior demonstração disso? Esteja numa igreja. Sirva seus irmãos. Encontre uma igreja onde tenha comunhão, onde você conheça as dificuldades de cada irmão, onde você se envolve com essas dificuldades, onde você ora por eles. E o que nós veremos em Atos é isso. Os apóstolos se doando, eles entregando as suas vidas em prol deste cristianismo vivo, a qual eu lanço para você e pergunto, que cristianismo você tem vivido? Que cristianismo nós temos vivido? Esse cristianismo de só pegar a Bíblia domingo
e vir para uma igreja? Será que isso realmente é o cristianismo? Quando nós chegarmos no capítulo 2 de Atos, veremos a igreja reunida todos os dias, se dedicando ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à oração e o partir do pão. E nós, irmãos? E nós? Fico um mês sem ir na igreja. Só vou no dia da ceia. Será que essa minha conduta, ela representa realmente o cristianismo vivo? Eu penso às vezes, e eu me pergunto isso, se a igreja de Cristo dependesse do meu compromisso que eu tenho para com a sua palavra, teria igreja hoje? Se você fosse um apóstolo, teria igreja hoje? Ah, mas Cristo não me chamou para isso, né? Ainda bem, você deve pensar. Mas você tem obrigações como cristão. A Bíblia fornece várias, irmãos. E estar numa igreja congregando ativamente e se preocupando, carregando o fardo uns dos outros é uma delas. Verso 2, irmãos. Ele continua a dizer: então ele fez o relato a Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, se referindo então ao Evangelho. E agora ele diz, até o dia em que foi levado para cima. Depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então veja, o relato dele, né, foi até o dia em que ele foi levado para cima. E nós constatamos isso em Lucas 24, né, já no final do seu evangelho, nos versos 50 a 53. Perceba. Isso aqui já é o final, né, do evangelho de Lucas. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Então, amados, esse final aqui glorioso do Evangelho de Lucas já mostra Cristo ali ascendendo ao céu, Cristo também abençoando esses homens e o resultado prático daquilo que eles receberam. Constantemente reunidos, adorando a Deus. É justamente sobre isso que nós veremos em Atos. Nós veremos igrejas com defeito, nós veremos pessoas chegando à conversão, mas nós veremos pessoas que amam o Evangelho. Nós veremos pessoas que realmente abdicaram de suas vidas. Estudar Atos, irmãos, pregar Atos, ler Atos, estabelece um contraste gritante, absurdo, do Evangelho que nós vemos hoje em dia. Absurdo. Parece que é utópico, por causa da realidade que nós temos de Evangelho. Lucas se preocupa então a informar a Teófilo que tudo foi registrado. E dos 4 evangelistas, Lucas é o único que apresenta um relato descritivo da ascensão de Jesus. Ele conclui seu evangelho com um breve relatório a respeito deste acontecimento. Então, amados, volta ao assunto no primeiro capítulo. Lucas então voltará. Vocês verão aqui no verso 2 que ele mais uma vez tocará no assunto da ascensão de Cristo. Então ele apresenta um registro mais detalhado, um pouco mais adiante no mesmo capítulo, versos 9 a 11, por exemplo. E com a narrativa da ascensão, Lucas liga o Evangelho a Atos. Percebe? Da maneira como ele encerra, ele abre aqui também falando desta ascensão. É bem característico isso de Lucas. E essa expressão aqui deve ter atenção nossa. Foi levado para cima, né? No Novo Testamento significa elevado às alturas. E frequentemente descreve a ascensão de Jesus ao céu.
Sem a expressão qualificativa ao céu, o verbo em si testifica da familiaridade da igreja apostólica com a ascensão como um acontecimento formal e reconhecido na vida do nosso Senhor. A ascensão permanece como sendo um ato divino, irmãos. Um ato chave, vindicando Jesus e colocando em autoridade à direita de Deus. Amados, essa expressão aqui, o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: esta expressão que Lucas emprega, foi levado para cima. Era uma expressão formal. É uma expressão que está contida, inclusive, no credo apostólico. Vocês já tiveram contato com o credo dos apóstolos? Ascendeu aos céus. Isso se tornou um meio formal de confissão da nossa fé. Ou seja, se você confessar a sua fé, se perguntarem para você, por que você acha que você é salvo? O que te traz essa certeza? Aí você fala, não, Jesus Cristo morreu por mim. Morreu pelos meus pecados. Ele foi o preço pela minha culpa. Então eu creio nesta mensagem e eu sou perdoado. Talvez esteja incompleta a sua resposta. Você deve falar, e além disso, ele não só morreu, mas o túmulo está vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Provando então para mim que ele tem poder e vitória sobre a morte. Porque o pecado trouxe a morte, o salário do pecado é a morte. E Cristo, ele viveu de forma a ser aceito naquela cruz como um sacrifício expiatório, tanto que vence este poder do pecado que é a morte. E não só isso. Ascendeu ao céu. Ascendeu ao céu, aonde está assentado à destra de Deus Pai. E lá exerce, conforme o autor de Hebreus, o grande sumo sacerdócio. Ele está à destra de Deus. Ele adentrou ao templo de Deus, aonde me dá segurança, confiança de se achegar ao trono de graça, porque eu tenho um grande sumo sacerdote que ascendeu ao céu. Eu tenho um homem Deus que está lá intercedendo por mim. Alguém que se compadeceu das minhas fraquezas, que viveu como homem, teve sede, teve fome, e está à destra de Deus, com um corpo igual ao meu e o seu. Cristo é homem, um homem glorificado. E isso faz parte integrante, essencial do evangelho que professamos. Os irmãos percebem que o evangelho que é professado hoje talvez esteja incompleto? Pouco se fala da ressurreição e pouco se fala da ascensão de Cristo. E tudo faz parte do mesmo pacote. O plano redentivo de Deus é completo, não é incompleto. Então não é só a morte. E é isso que Lucas está trazendo, a importância disso. Significa então esse elevado ao céu, mais um verbo no indicativo aoristo. E interessante que essa expressão está no passivo. Como assim passivo? Então Cristo passivamente foi elevado aos céus? Ele está sofrendo a ação de outrem? Essa classificação indica para nós que Cristo foi recebido nos céus pelo Pai. E isso significa que a sua obra foi realmente concluída. Amados, a ascensão é para nós cristãos a coroação, a efetivação, é onde ele exerce esse sacerdócio real. E aqui tudo soa como Deus aceitando toda a sua obra. É como um filho que ficou dias fora e volta para o seu lar. E é recebido com grande alegria. A ascensão de Cristo é a coroação do evangelho. É a cereja do bolo, irmãos. O período da história evangélica é determinado ao dia em que ele foi recebido em cima. Este ponto, que ele ascende aos céus, como vimos no Evangelho de Lucas, é o ponto em que põe fim no seu ministério terreno. É a conclusão. Então, amados,
Foi então que ele deixou este mundo e a sua presença física não esteve mais aqui. O Evangelho de Marcos encerra da seguinte forma, no capítulo 16, verso 19. Foi recebido no céu. Marcos, muito sucinto na sua escrita, mas não deixando de fora as partes importantes. Ele encerra da mesma forma que Lucas. Foi recebido no céu. Hebreus 9, 24 nos dá um vislumbre dessa importância da ascensão ao céu. Capítulo 9, verso 24 diz o seguinte: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus, olha lá, em nosso favor. Sem a ascensão, o que seria de nós? Ele está lá, próximo a Deus, se apresentando a Ele, diante de Deus a nosso favor. E também, Hebreus 4, verso 14 a 16, olha só o que diz o autor: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que está intercedendo por nós, que adentrou aos céus, olha como o autor de Hebreus trabalha bem essa questão. Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Sem a ascensão não teríamos isso. A ascensão coroa tudo, irmãos. E o autor aqui deste livro, ele destaca muito bem. Teófilo, eu escrevi a ti tudo que ele ensinou, tudo que ele fez. E até o dia em que ele ascendeu ao céu. Depois, continua o texto, de haver dado mandamento pelo Espírito Santo. Depois de ter instruído por intermédio do Espírito Santo, indiretamente Lucas relaciona a ascensão de Jesus a um elemento na grande comissão. Antes de ser elevado ao céu, Jesus instrui os 11 discípulos a fazerem discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardarem todas as coisas que vos tenho ordenado, Mateus 28, 20. E durante um período de 40 dias, entre a sua ressurreição e a ascensão, Jesus instruiu os seus discípulos. E o final de João nós vimos justamente isso. O recomissionamento de Pedro, a preocupação ali com os apóstolos. E ali ele está instruindo o que eles deveriam fazer. Desse modo ele os preparou para a grande tarefa que os aguardava. E eu destaquei aqui a palavra pelo Espírito Santo, porque é importante para nós, né? Por intermédio do Espírito Santo, a palavra grega dia, né? Pelo, e pneuma, que é o Espírito. E essa expressão ela pode ser empregada com qualquer uma das palavras precedentes. Ter instruído ou com o verbo seguinte que escolhera. A vista da ênfase aqui que Lucas quer dar é a obra do Santo Espírito, que está incluso no credo dos apóstolos também. Então, amados, digamos que tenha essa parte da Trindade no plano redentivo. Cristo executou todo o plano redentivo. A ascensão é a conclusão disso. Mas não parou por aí. A conclusão, a aplicação em nós dessa obra redentiva, agora é por instrução do Espírito Santo, por intermédio dele. Amados, estudar Atos, estudar os livros de Lucas, é de um cunho teológico muito profundo, porque ele vai elencando as palavras certas de forma a ser completo no que ele quer passar. Então não é só um endereçamento a Teófilo. Isso aqui é um arcabouço teológico da obra redentiva. E tudo isso para apenas fazer uma introdução
de tudo que os apóstolos fizeram por intermédio do Espírito Santo. Lucas demonstra que ele vê seu livro como resultado também das revelações do Espírito do Senhor ressurreto aos apóstolos. O Espírito Santo habitava em Jesus, pois ele soprou sobre seus discípulos e concedeu-lhes o Espírito Santo. Se você voltar algumas páginas, aí você já vai cair em João, né? No capítulo 20, verso 22, vocês lembram. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ou seja, Cristo, tanto na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele já promete a vinda do Espírito. A dependência do Espírito Santo para nós, ela é crucial para o que tange o cristianismo. E talvez aqui esteja, irmãos, a dificuldade desse cristianismo tão fraco hoje em dia. Porque estão também desassociando toda a doutrina, todo o evangelho da ação do Santo Espírito. O Santo Espírito é quem leva a cabo a aplicação de tudo que nós recebemos na sua palavra. O anúncio aqui, a pregação que eu vos tenho feito agora, se não for aplicada em vossos corações pelo Espírito Santo, a sua vinda na igreja ela é morta. Quando nós se reunimos numa igreja, quando nós abrimos a Bíblia para ler, se não for na dependência do Espírito Santo pelo Espírito, é inútil a sua leitura. E o cristianismo hoje está tão fraco e tão superficial, por quê, irmãos? Está aqui a resposta. Porque não tem sido feito pelo Espírito. Acabamos de estudar na confissão que a eleição, a nomeação de novos líderes aqui, pastores, diáconos que sejam, na igreja, tem que ser feito debaixo de oração e jejum. E a constatação na vida desses homens é se realmente eles têm sido levantados pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho que pensar, irmãos, que Cristo está à destra de Deus Pai intercedendo. E quem está governando a igreja hoje? O Espírito Santo. A obra da Trindade continua. Se você não tiver no seu cristianismo professado a dependência no Santo Espírito, você não viverá o cristianismo. Se no seu curso de teologia você não ter a dependência do Santo Espírito, em tudo aquilo que receber, você não terá uma doutrina que gere vida. Será uma doutrina morta. Quando você ora, Paulo diz isso muito bem claro em Romanos capítulo 8. E ele diz, ele se inclui, nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós. Se você não orar pelo Espírito, você não tem oração. Você sente a sua oração mecânica, fria? Sabe o que te falta? Orar pelo Espírito. Orar na dependência do Espírito. É Ele que nos guia em tudo. Sabe quem nos santifica? O Espírito pela sua palavra. Sabe quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Por isso que Lucas diz, depois de haver dado o mandamento, Cristo deu mandamento pelo Espírito. A grande comissão que vemos em Mateus 28, que foi um ato um pouco precedente à sua ascensão, foi pelo Espírito. O Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho. João 16, verso 13, olha só o que diz Cristo ao informar o que aconteceria aos seus discípulos. Falando do Santo Espírito. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Atenção aqui, falará apenas o que ouvir. E o que nós temos aqui que é a palavra já anunciada? Ele não trará novas revelações, como muitas seitas acreditam. Ele falará a mim, ele comunicará a mim o que já foi anunciado, que está aqui neste livro, inspirado por ele próprio. Aqui está a revelação para a minha vida. E o meu caminhar depende do Espírito Santo me guiar, e não de você estudar. E não da sua própria dependência em entender a Bíblia, do seu próprio intelecto.
Porque isso não tem capacidade de gerar uma ortopraxia viva, baseada no amor. Não tem. É por graça. Tudo é por graça, irmãos. Até mesmo o meu aperfeiçoamento na fé é por graça, irmão. Se eu sou um crente fraco e preciso desse trabalhar, qual que vai ser o caminho? Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso que Ele me guie na sua palavra. Eu preciso que Ele me ensine. Eu preciso que Ele me aperfeiçoe. E o texto encerra aqui o verso 2, que ele fala, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Lucas emprega o termo apóstolos, pois em Atos ele caracteriza os crentes como discípulos, aqueles que aprendem, e faz uma distinção, falando de apóstolo como aqueles que ensinam. Aliás, esses discípulos recebem instruções no ensino dos apóstolos. E é tão maravilhoso porque a igreja de Atos, ela se empenhava em quê? Nos ensinos dos... E nós, hoje? Na revelação do Joãozinho, que profetiza e que fala uma coisa nova a cada domingo? Será que essas profetadas não estão à frente da palavra de Deus? Só que o Espírito Santo é informado por Ele próprio, que Ele me guia aqui. Ele não me guia em outro lugar. Até a pregação que vos tenho aqui falado, se ela não for bíblica, ela não é uma pregação fiel às Escrituras. O Espírito Santo não fala. Ele nos guia na verdade. Eu me surpreendo muito, irmãos. E me compadeço também de pessoas que são escravizadas em seitas e até mesmo algumas igrejas que não pregam a verdade. Quantos cultos eu já frequentei, certamente você já participou, onde o camarada não falou um texto bíblico, onde o camarada não abriu a Bíblia, ou se leu, ele leu um verso e começou a falar da vida dele. Isso é pregação? Existe ação do Espírito nisso? Não existe, irmão. O Espírito nos guia na verdade. E esse escolher dos apóstolos é justamente para que eles fundamentem os ensinos corretos pelo Espírito, porque vimos que Cristo soprou o Espírito sobre eles, ou seja, eles receberiam a capacitação necessária para fundamentar os ensinos que nós precisamos. Não existe nada de novo, irmãos. A ortodoxia, ela vem dos ensinos dos apóstolos. Então, se você quer caminhar em solo firme, aonde que você tem que caminhar? Naquilo que o Espírito Santo inspirou através destes homens. E ver como que isso foi formatado. Então, amados, os apóstolos foram inspirados pelo Santo Espírito, escolhidos pelo próprio Cristo, como diz o texto. Então, amados, o Espírito recebe destaque aqui em Atos. Quantas vezes veremos Paulo sendo impelido pelo Espírito Santo? Já leram isso? Não vá para lá, Paulo, vá para cá. Pregue o evangelho lá e não aqui. O Espírito Santo tem uma ação fundamental no cristianismo hoje, irmãos. A menção do Espírito reforça o papel dessa figura-chave em Atos para a missão da igreja. Jesus e o Espírito operam em conjunto, em nome de Deus. A obra da Trindade, o pacto redentivo. Essa conexão possivelmente alude de João 22, onde eu li aos irmãos que ele soprou sobre eles o seu Espírito. E o Espírito em Atos é quase que sempre a ajuda na proclamação e o capacitador. Portanto, tanto a eleição, que ele fala aqui dos apóstolos, quanto a instrução, estão relacionadas ao Santo Espírito. Verso 3, irmãos. Aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por um espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino. Então destacamos aqui inicialmente no verso 3, as palavras de Lucas da seguinte forma: aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo.
Você pensou que a ressurreição ia ficar de fora, né? Lucas coloca ela aqui. Numa cláusula curta, após seu sofrimento, Lucas resume os acontecimentos da semana da paixão, ao qual descreveu com detalhes no Evangelho. Ele faz também uma mera referência às aparições de Jesus pós-ressurreto, apenas o suficiente para provar que ele está vivo. Ele diz, com muitas provas infalíveis, como um bom historiador, ele está apresentando fatos. E o termo utilizado por ele aqui é bem interessante. É um termo utilizado, vem do grego tekmerion, que refere-se àquilo que faz com que algo seja conhecido de maneira convincente e decisiva, ou seja, uma prova. Este termo é reservado para textos históricos gregos. Este termo utilizado, cunhado por Lucas aqui, por exemplo, você pegar os escritos de Eusébio de Cesareia, Flávio Joséfo, historiadores do primeiro século. E se vocês verem os termos que eles utilizam, é o mesmo termo aqui utilizado por Lucas. Um termo cunhado de historiadores. E quando ele se refere a Cristo, ele está dizendo que isso é uma prova indescritível. É tão real que acaba sendo infalível. E engraçado, irmãos, que muitos céticos, quanto à Bíblia, tem um livrinho muito bom, estava falando até com meu irmão aqui, que é mais que um carpinteiro. Ele era ateu, ele entrou na faculdade, ele pausou a faculdade justamente para querer provar que a Bíblia é uma falácia e que Cristo não existiu. Ele foi para as melhores bibliotecas da Europa, trancou a faculdade para fazer esse estudo, esse artigo. Sabe o que aconteceu com ele? Se não me engano é Josh McDowell o nome dele. Sabe o que aconteceu com ele? Se converteu. Se rendeu às provas de que Cristo viveu, morreu neste mundo e ascendeu aos céus. Amados, Lucas vai na mesma linha. Ele se rende aos fatos. A nossa fé, amados, ela é uma fé que é pautada em fatos. Cristo, para nós, ele é tão real quanto uma arqueologia que descobre um novo artefato e mostra para você, tá vendo isso aqui? Eu escavei lá no Egito. Encontrei lá. Cristo é tão real para nós, irmãos, que ele pode ser tido como prova infalível. É infalível. Como está escrito aqui na minha versão. E o termo apresentou-se aqui, argumenta, da palavra paristano, também pode ser ter o significado de prova, que como em Atos 1:3 também tem ambos os termos para prova. Então veja, tanto o termo apresentou-se, se apresentou vivo, isso também já é um termo de prova, um fato. E nós vemos em inúmeras passagens, e o autor do Evangelho e também de Atos fala, aparecendo-lhes no espaço de 40 dias. Você vê em Mateus 28 as mulheres no túmulo. Você vê Maria Madalena em Marcos 16, João 20. Os 2 homens a caminhos de Emaús em Lucas 24. 10 discípulos a qual ele aparece também em Lucas 24. Os 11 reunidos, quando Tomé não estava reunido, depois está. 7 discípulos pescando no mar da Galileia, que foi as últimas exposições de João. Cristo ressurreto na praia, recomissionando eles. 500 pessoas, presumivelmente na Galileia. Paulo cita isso em 1 Coríntios 15, verso 6. Tiago, o irmão do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. As provas estão aí, irmãos. Testemunhas vivas, oculares, sobre a ressurreição de Cristo. E também a ascensão. E complementa aqui Lucas, e lhes falando das coisas concernentes ao reino. Durante 40 dias, então, Jesus fez o quê? Instruiu, na capacitação de quem? Pelo Espírito, instruiu os discípulos. Nas coisas o quê? O que ele falou? Qual que era a mensagem ensinada?
Qual que era a grade curricular? O reino de Deus. Com essa declaração, em resumo, Lucas chama a atenção do leitor, uma vez mais, para o seu relato no Evangelho. O Evangelho, segundo Lucas, registra mais de 30 ocorrências da expressão reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. E ele menciona também várias vezes em Atos. Ou seja, isso recebe uma atenção especial para nós. Aí vem a pergunta, talvez você esteja perguntando, e qual mensagem do reino é essa? O que é o reino de Deus? Como instruir alguém na mensagem do reino de Deus? Essa expressão encerra a essência dos ensinos de Jesus. O reino é o governo de Deus sobre os corações e vidas de seu povo. Como cidadãos desse reino, eles recebem remissão de seus pecados e vida eterna. Além disso, para os apóstolos, a frase reino de Deus significava pregar as boas novas da morte e ressurreição de Jesus e fazer discípulos de todas as nações. Disso segue-se que a igreja pode tomar a mensagem de Jesus de modo que se encontra registrada nos evangelhos e fazer dela parte de si mesma. Por exemplo, Lucas 17, verso 20 a 21. Olha o que o nosso evangelista diz. Palavras do próprio Senhor, né? Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o quê? O reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Porque o reino de Deus está no meio de vocês. Está no meio de vocês. João 3,8 também explica um pouco mais sobre este reinado. Que diz o seguinte: o vento sopra para onde quer. Aqui é a conversa com Nicodemos. Logo depois que Cristo fala, é necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Você precisa fazer parte deste reino. E aí ele fala sobre a ação principal de quem administra esse reino. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Cristo então ensinou sobre este reino e como que ele é levado adiante. E uma coisa que eu posso afirmar sobre esse reino de Deus é que ele é administrado na dependência do Santo Espírito. E aí eu te pergunto, você faz parte deste reino? Você tem vivido pelo Espírito, meu irmão? Você tem ansiado pelas coisas do alto? O Espírito Santo tem comunicado esses desejos e essas motivações para você? Que tipo de cristianismo é este que não é anunciado nas Escrituras? O reino de Deus é administrado pelo Espírito, em todo o seu âmbito. É Ele quem dá as diretrizes, é Ele quem reúne o seu povo, é Ele quem vai recolhendo os súditos, é Ele quem coloca ali os seus líderes, supervisores. É Ele. A igreja caminha na dependência do Espírito Santo. Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque desta forma você terá prejuízo na sua caminhada cristã. O Espírito é quem está aplicando nos crentes ainda agora a sua mensagem. Então Cristo passou ensinando aos seus discípulos a dependência do Santo Espírito. O apóstolo nunca foi aquele que chegou: ei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro para ser salvo. Não. A mensagem apostólica era: creiam, e a graça lhes capacitará a isso. A graça chegará a vós, para que vocês recebam este reino. O Espírito Santo é quem abre os corações, irmãos. É o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo, irmãos, que nos dá vida. Sem o Espírito você caminha como um morto. Como cantamos no Salmo 115. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pernas, mas não andam. O que é isso então? É um defunto. Eu fui no velório essa semana de um amigo de infância meu.
E o defunto é como se fosse um boneco mesmo. E pensar que as pessoas que não têm o Santo Espírito estão daquela forma é muito triste. E que você, amado, se tem essa possibilidade de estar nessa condição, que você clame a Deus. Que você clame ao Santo Espírito, para que Ele lhe dê vida. Para que Ele realmente traga esse viver, que o seu sangue comece a pulsar, que o seu coração comece a bater pelas coisas do alto. Que você saia deste estado mórbido e seja colocado na graça do nosso Deus, num cristianismo vivo, com doutrinas vivas. Verso 4. Estando com eles, quem? Cristo, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Estando então com eles, ordenou-lhes para que não se ausentassem de Jerusalém. E tem um porquê disso. As traduções aqui variam no tocante à primeira parte do versículo. Muitas versões trazem a leitura: e estando reunidos. E essa tradução se origina no original da crucial palavra grega sunalizomenos. É uma palavra bem difícil. Mas essa expressão ocorre somente uma vez no Novo Testamento, esse estando com eles. E, amados, ela significa reunir-se, ajuntar-se, estar congregado. Mas ela vai além disso. A etimologia desta palavra. O significado primário do termo grego é comer sal com alguém. Aí me veio, eu acho que a expressão lá, você não comeu nem 1 quilo de sal ainda com sua esposa, né? Ou seja, você não esteve nem reunido com ela. Eu acho que brota dessa palavra. Estando com eles, que vem do grego, né, sunalizo, né, aí vem as variações. É como se expressar a ideia de ter comunhão à mesa. A ideia da palavra é estar com eles ceando, né, comendo realmente, estar reunido para comer, para ceiar. É a ideia desse estar com eles. Ou seja, a palavra empregada por Lucas, estando com eles aqui, é de uma comunhão. Não é só estar. É de uma comunhão, de sentar-se à mesa como uma família. Muito semelhante com o que fazemos na ceia do Senhor. Porque quem participa da ceia do Senhor? Quem tem vivido em comunhão com a igreja dele, que é o cabeça, com os seus irmãos e principalmente com ele. Estando com ele. Então, amados, o significado primário do termo é este. Em outras palavras, Jesus comeu com seus discípulos, como prova visível de que não era um fantasma. Nós vimos isso, por exemplo, em João 21, verso 12. O que ele fez lá? Preparou o quê? Uma janta, né? Ou uma refeição ali. Ele disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que ele era o Senhor. E ali já estava ressurreto. Mas Jesus ressurreto, ele é tocável, né? Podemos tocar nele, podemos abraçar ele. Ele come, ou seja, representando que realmente ele está vivo. Vivo. Intercedendo por nós lá, irmãos. À destra de Deus Pai. Mas que esperassem então a promessa do Pai. Ele esteve com eles e ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Que promessa é essa, irmão? Enquanto Jesus fica com os apóstolos e os envolve em comunhão à mesa, ele os ordena a não partir de Jerusalém, mas a começar a missão de lá, esperando a promessa do Pai. Esta promessa eles ouviram de Jesus, do próprio Cristo. E Lucas relata em Lucas 24, no seu Evangelho, verso 49. Olha o que ele diz. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Olha a promessa do Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Para começar qualquer trabalho apostólico, era necessário a dependência do Espírito Santo de Deus. Eu vejo pessoas querendo abrir igrejas, irmãos. Eu vejo pessoas querendo fazer isso ou aquilo outro. Nem que seja tocar um violão. Você não deve fazer nada
se você não for conduzido pelo Santo Espírito. Qualquer ação para com Cristo ou para com Deus deve ser na dependência e na capacitação do Espírito Santo. Será que nós entendemos isso? Ou o nosso pragmatismo fala mais alto? Não, mas eu sei tocar, eu aprendi quando eu era criança. Não interessa. O salmista vai dizer: tocai habilmente ao Senhor. Quem vai trazer essa habilidade? A sua técnica? O campo harmônico que você aprendeu? Ou é o Santo Espírito que te separa para aquilo? Amados, às vezes criticamos os pentecostais, né, que falam muito do Espírito Santo, né, e que tem que ser feito tudo no Espírito Santo. Mas, amados, o livro de Atos é exatamente isso. É uma ação em prol da igreja, é os planos redentivos sendo levados a cabo pelo Espírito. E não tem segredo, porque o Espírito nos guia na sua palavra. É que distorcem muito o que é essa ação do Espírito Santo. Mas veja, irmãos, o próprio Cristo, ele não fala: podem ir, não, aguardem aí. E o texto, nós vimos no Evangelho, eles aguardaram adorando ao Senhor, dia após dia, constantemente, esperando isso acontecer. Devemos considerar essa ordem, irmãos. Jesus aos seus apóstolos, à luz do contexto histórico, depois de sua ressurreição, ele instruiu os discípulos a retornarem à Galileia. Nós vemos isso em Mateus 28:10. Mas eles prontamente obedeceram por duas razões. Primeira, poderiam ver Jesus novamente na Galileia, e realmente viram. E segunda, não tinham nenhum desejo de permanecer em Jerusalém. Porque os discípulos viram a própria morte de Cristo em Jerusalém. Eles não tinham desejo por aquele lugar. Aí Cristo vem e emite a ordem: não saiam daqui, porque é daqui que as coisas irão acontecer. É aqui que acontecerá o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo. E é o que vemos aqui no próximo verso, né? Porque terá um comparativo. Por quê? Diz o verso 5: na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Primeira coisa que Lucas faz, então, é lançar a figura de João Batista. Ele resgata e ele fala sobre João Batista nos seus evangelhos. E por que ele faz isso? Como os apóstolos haviam estado com Jesus desde a época do seu batismo, eles conheciam as palavras ditas por João Batista. Alguns deles, como João e André, eram discípulos de João Batista. Eles conheciam a mensagem, aquele que anuncia no deserto, aquele que prepara o caminho. Eles sabiam muito bem. João declarou que, embora batizasse com água, ele próprio disse que João batizaria com o Espírito e com fogo. Lucas 3, verso 16, vemos esse relato. O batismo de João Batista, então, foi uma lavagem escatológica e preparatória. A participação nele significa que a pessoa estava pronta para a vinda de Deus. E o dom do Espírito, no entanto, foi um sinal de que o Messias havia chegado e a nova era havia começado. Ou seja, irmãos, quando ele coloca o batismo de João Batista com o batismo do Espírito Santo, é para que haja uma distinção de épocas. Tá? Não é que existe dois batismos diferentes hoje para nós. Mas aqui em tela tem um contexto, um enredo histórico. Existe aquele batismo que foi preparatório para a vinda do Messias, tanto que ele é a voz que clama do deserto, é o que prepara o caminho em uma mensagem de arrependimento, mas ele virá. E quem soprará o Espírito sobre vocês? O próprio Cristo. Então, João Batista, ele estabelece um marco de uma administração da antiga aliança para uma transição da nova aliança, para o pacto da graça propriamente dito, instituído pelo sangue de Cristo e também administrado e aplicado isto pelo Santo Espírito em nós. Então Cristo é aquele que separa aqueles que são salvos daqueles que não são. Batismo com o Espírito Santo e fogo é justamente essa distinção, irmãos.
Não é que vem fogo e eu viro um Superman. Não, não é isso. É justamente porque Ele é quem te sela com o Santo Espírito para a salvação eterna e é o mesmo que te envia para a perdição eterna. É o mesmo Cristo. É a mesma mensagem, ontem, hoje e para sempre. É Cristo Jesus. Este é que detém as chaves, irmãos, de que abre e ninguém fecha. É Cristo. E ele diz, irmãos, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Jesus lembra os discípulos das palavras ditas por João e diz, pois João batizou com água, mas sereis batizados com o Espírito Santo dentro de alguns dias. Mais perto, Pedro repete literalmente as palavras de Jesus, quando relata aos judeus cristãos de Jerusalém a respeito da sua visita à casa de Cornélio. No capítulo 11, se você for um pouquinho para frente em Atos, aí, verso 16, veremos Pedro falando a Cornélio. 11:16. Pedro lembra, olha só. Então me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito. Distinção de épocas. Administrações diferentes. João preparou o caminho para isto. E Cristo veio e concretizou. Olha como uma falha no entendimento de teologia bíblica leva muitos pentecostais a acharem que tem dois tipos de batismo, irmãos. Mas isso é uma falha de interpretação no que significa esse contraste em que Lucas está estabelecendo. Esse era o Espírito prometido pelo Pai, que ainda não havia vindo. Por isso que os apóstolos precisavam ser batizados no Espírito. Porque existiam promessas que ainda não foram cumpridas. Por exemplo, Joel capítulo 2, que o próprio Pedro, ele destaca que estava se cumprindo essa promessa em Pentecostes. João 2, verso 28 a 32. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E os dias estavam chegando. Mas o Cristo falou, permaneça em Jerusalém, porque ainda não chegou. Vai chegar. E se cumpre essa promessa. Então eles precisavam aguardar este acontecimento, esta promessa. Não se trata de dois batismos distintos, repito. Quando você crê na mensagem do Evangelho, quem te capacita a crer na mensagem do Evangelho? O próprio Espírito. Eu até faço uma pergunta, né, para os estudantes do seminário, eu falo, você foi regenerado antes ou depois de ouvir a palavra? Porque Paulo diz que só ouve a palavra aqueles que são espirituais. Mas e para isso acontecer? O que acontece primeiro? A sua regeneração ou não? Então muitos deles respondem, né, que realmente nós temos que nascer de novo para que assim possamos ouvir e entender a palavra de Deus. Mas digamos que algo, esse oro dos salutis é meio que conjunto, né? Muitos teólogos vão dizer que é muito semelhante ali, a ação é muito junta, é muito conjunta. Mas, amados, o que eu quero destacar aqui é que não se trata de dois batismos, né? Se trata exatamente de algo que estava ainda sendo prometido e que iria ocorrer. E que eles precisavam aguardar. Se torna o batismo de João inválido? Não! Porque foi uma preparação. Mas e hoje nós? Temos alguma promessa que não foi cumprida no que tange a batismo e derramar do Espírito Santo? Não! Então quando cremos, já cremos no poder do Espírito Santo. Já cremos pela capacitação do Espírito Santo. E ali você já foi batizado. Você já foi selado pelo Santo Espírito. Tá? É isso que nós precisamos realmente tratar e distinguir. Então, amados, somente o Evangelho de Lucas coloca essa promessa de João no contexto de ser perguntado se ele é o Messias. E assim sua resposta em Lucas indica que alguém pode saber que o Messias veio. E por que ele faz isso, Lucas? Não se esqueça que ele está escrevendo a um possível neófito na fé, Teófilo. Ele precisa esclarecer esses fatos.
Ele precisa narrar ponto a ponto para Teófilo. É um tratado, irmãos, que certamente irá nos abençoar na fé. Certamente nos trará alguma progressão nesse cristianismo. E ele diz, dentro de poucos dias, realmente eles seriam batizados. O período entre a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste é curto, é apenas 10 dias. Porque ele passou 40 dias ressurreto ensinando, correto? E dentro de 10 dias se concretizaria o quê? Os 50 dias desde a última Páscoa. Então Pentecoste vem justamente de 50, né? E aí, então seria o derramar, como será narrado aqui por Lucas no capítulo 2. Então nesse tempo, os discípulos deveriam preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes. E veremos no capítulo 1 Matias, né, sendo ali eleito como substituto. Então eles estão ali, já na dependência do Santo Espírito, né, levando a cabo aquilo que eles precisavam fazer. Mas, amados, o que é marcado aqui, principalmente com o derramar do Santo Espírito, esse aguardo que eles tinham que ter, é justamente o período da igreja. A igreja, ela parte realmente deste ponto, desta dependência, deste guiar, desta capacitação do Santo Espírito. O que seria de nós? Não existiria igreja, irmãos, sem o Santo Espírito. Conclusão, irmãos. Em Atos, nesses 5 primeiros versos, nós revemos a ressurreição de Jesus, o estabelecimento de sua capacitação para a missão. Os apóstolos se beneficiam então da escolha de Jesus, sua revelação, sua comissão, a promessa do Espírito de Deus. Vimos isso nesses 5 primeiros versos. Eles não podem prosseguir sem capacitação de uma nova era. O Espírito Santo de Deus, a provisão do Pai, que foi prometida há muito tempo. Amados, a fé tem raízes antigas. E os apóstolos estavam aguardando justamente o cumprimento dessas raízes tão aguardadas. Ao retornarem a Jerusalém, os apóstolos podem ter certeza de que o sofrimento de Jesus não encerrou a história do seu reino, mas fez parte do programa de Deus. Jesus ressuscitou, vivo e pronto para conceder a bênção que eles precisavam para cumprir a sua missão. E era necessário, então, o Espírito Santo. E nós devemos pensar que haverá um dia, irmãos, em que Jesus voltará do céu para completar o que Deus começou por meio dele. E ele está atuando. A introdução de Atos não apenas destaca os principais temas do livro, mas também proclama com segurança que o programa de Deus está no caminho certo. Esta é a principal aplicação da unidade, a ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito Santo, que nos asseguram que Deus está trabalhando. Isso é maravilhoso. E o plano de salvação está intacto. Não é porque Cristo não está mais conosco, irmãos, presencialmente, mas o Espírito Santo tem administrado este reino na igreja. Essa é a maior convicção. Se você foi chamado por este Espírito, você é a prova viva de que o reino de Cristo está em vigor, de que Ele já está reinando, de que Ele já está governando sobre a sua igreja. Eu não aguardo um milênio, irmãos. Muitos ficam, mas o milênio, não, o milênio para mim, irmãos, o reinado já está em vigor. Já está em vigor. Cristo já reina. Cristo já subjugou as trevas naquela cruz. Ele já esmagou a cabeça da serpente. E eu creio piamente nesta mensagem, porque eu tenho fatos. Eu creio em fatos. E a minha fé é movida por esse Espírito que me capacita, irmãos. Assim como você. Você é a prova que o reino está em vigor. Você é a prova, meu irmão, você que crê verdadeiramente e tem vivido em conformidade com o Evangelho, submisso ao Evangelho, à igreja dele. Você é a prova de que ele reina e vive. Amados, a vinda e a habitação do Espírito garantem esta conclusão. É o objetivo central do Espírito operando na igreja, que a comunidade de Deus esteja comprometida com a missão.
a missão de Cristo, sua comissão, a sua provisão do Espírito, mas as raízes de nossa experiência remontam à aparição da ressurreição de Jesus a esses discípulos, que são diferentes de nós, visto que o viam face a face. Não existem mais apóstolos, porque um dos critérios para ser apóstolo é ver Cristo face a face. E este Cristo está onde hoje? Presencialmente à destra de Deus Pai. Como Nicodemos geralmente fala, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Não tem mais apóstolos. Hoje nós somos irmãos e irmãs, capacitados pelo Espírito Santo, cada um dentro dos seus dons, para a edificação da igreja, e assim estamos levando este reino na capacitação dele. É assim que vivemos. É isso que veremos em Atos. Este reino de Deus, o reinado de Cristo, sendo concluído cada vez mais. E nós estamos aqui. Nós somos a extensão, a continuação dos Atos dos Apóstolos. Certamente, porque temos uma confissão que foi redigida e pensada em cima do credo desses homens. A igreja discutiu todas as suas doutrinas ao longo da história, de acordo com o que esses homens fizeram, capacitados pelo Espírito Santo. E hoje, nós temos uma fonte a beber. E o Espírito nos direciona nisto, na sua palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que você viva na dependência e conforme este reinado de Cristo. Não queira ter uma forma de reinado diferente do que o soberano tenha. É no Espírito, irmão. Não é por sua força, não é pelo seu intelecto, é na dependência e na confiança a Ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente a Ele dai glória. Amém?